É hora de uma entrevista interessante, como sempre. Ligado ao Cruzeiro, diretor técnico de futebol, Paulo Autuori. Um dos melhores profissionais que eu conheço, sem dúvida, uma grande pessoa. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Um prazer. Boa noite, João Paulo. Professor, sempre um prazer estar com vocês. Sempre um prazer. Professor, o senhor não queria pegar o Cruzeiro, mas pegou e salvou o Cruzeiro em 6 jogos, hein? Parabéns, hein? Eu não queria, não quero e não vou de maneira nenhuma trabalhar como treinador no futebol brasileiro mais. Foi em função de estar ali com o Paulo André e o Pedro Martins, que são responsáveis pelo futebol, né? O Paulo havia trabalhado como treinador, o Pedro também trabalhei no Atlético Paranaense. São pessoas que tem uma convergência de ideias muito grande, portanto, uma lealdade a eles e uma fidelidade no projeto do clube, né? Porque é realmente um projeto, muita seriedade na gestão da SAF, algo completamente distinto do que normalmente acontece nos clubes de futebol brasileiro, especialmente aqueles, e na sua grande maioria são associativos, tudo com muito processos, todo mundo, funcionários de atividades meio, todos aqueles de atividades fim, jogadores, todos eles têm muito claro o que é o projeto, como o clube estava, como o clube está nesse momento, né, o que pretende ir para frente, fazendo com que todos se sintam minimamente comprometidos com a ideia do clube. É algo que eu particularmente creio que qualquer profissional hoje, nesse contexto, estaria plenamente satisfeito em poder trabalhar, porque é estritamente profissional e com ideias muito claras e com processos. O que não quer dizer que não se comete erros. Eu costumo dizer que erros nós vamos cometer até o último dia de nossas vidas. O que não se deve e não se pode é cometer os mesmos erros. Por exemplo, o Cruzeiro teve o Pepa, teve o Paulo Pesolano e teve o Zé Ricardo como técnicos, até chegar no senhor numa emergência. O Cruzeiro vai ser forte em 2024? O senhor prevê isso ou vai ser mais um ano ainda de reconstrução? Não, está claro no clube, todos sabem, tanto internamente quanto externamente, que há um trabalho longitudinal em termos de recuperação do clube, né? Eu acho que nenhum clube pode ter equipes fortes se estiver fragilizado naquilo que é o mais importante, que é na sua gestão, no aspecto financeiro e econômico. Então não dá para ficar falando do passado sempre, mas com a situação que o Cruzeiro estava, de conhecimento de todos, né? São fatos, não são opiniões diferentes. Aconteceram. E há uma recuperação evidente no que concerne a gestão do clube. Muito mais seriedade. Hoje, os profissionais, todos eles que trabalham, têm dignidade em estar ali, porque podem projetar suas vidas pessoais, né? Isso é um cuidado que todo empregador tem que ter com os empregados, em relação às suas obrigações, e mais do que isso, é de fazer com que todos entendam o que a instituição deseja. Uma visão completamente sistêmica, holística. Então, o ano que vem ainda é um ano, e todo mundo sabe disso, de reconstrução a todos os níveis, né? Agora, é óbvio que o projeto desportivo, futebol, você vê aí o Manchester United está valendo o que gastou, e não consegue seguir adiante. O Chelsea, há 2 anos, investiu aí 1 bi, no final da temporada passada mandou 20 e tantos jogadores embora, recém-contratados. Não quer dizer absolutamente nada. O que importa é você ter processos que te permitam fazer uma avaliação, né, levando em conta os condicionalismos financeiro e econômico, que dá um limite, você não pode ultrapassar aquilo, né? E a responsabilidade de uma gestão é exatamente isso, não gastar mais do que arrecada.
E para isso você tem que ter coragem para falar aquilo que é necessário. Infelizmente, hoje no Brasil, há um populismo enorme, né? Não de hoje, já vem isso há algum tempo, em que os responsáveis querem falar aquilo que agrada as pessoas. E tem momentos que aqueles que são líderes e têm responsabilidade na gestão têm que falar a verdade, mesmo que sejam impopulares, porque não é vontade pessoal, são necessidades. E as prioridades têm que estar sempre voltadas para as necessidades. Isso é muito claro. Então, mas o populismo não permite isso. Então você vê no futebol brasileiro, eu já vivenciei isso de várias maneiras, né? Você está com problemas financeiros, econômicos, financeiros, quer fazer uma política séria, responsável, começa, e aí não tem como montar uma equipe de futebol forte, porque tem condicionalismo. Começa bem, mas depois começa a pressão de imprensa, principalmente de torcida, de que precisa contratar jogadores, né? Ali mesmo eu falei, eu trabalho na formação hoje, nas categorias inferiores de base, né? do Cruzeiro. Quando cheguei lá, falaram, não existiam jogadores. E o trabalho é excelente, muito bem feito, profissionais de alto nível, tanto é que resultou em títulos, 100 jogadores, que era a visão geral. Quando cheguei esse ano já bem avançado, e era isso. E você consegue ganhar títulos e consegue botar jogadores na ponta final que apareceram e contribuíram demais para a obtenção dos principais objetivos desportivos do clube. Então, eu já vi isso. Vamos apostar nos novos. Você aposta nos novos, a coisa não vai bem de início. Tem que contratar. E aqueles que tinham uma boa vontade na gestão trocam os pés pelas mãos porque vão contratar sem condições de fazer. E vira um ciclo vicioso, né, professor? Perfeitamente. É um ciclo vicioso. E a gente não consegue escapar. Professor, primeiro, boa noite, João Paulo Capelanes. É uma honra, mais uma vez, um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Imagina. E sabe o que é muito bom também, professor? O senhor estava falando, a gente estava aqui ao lado do Prédio, do Enzo, ouvindo atentamente, porque o senhor tem muita bagagem, tem muita experiência no mundo de futebol, e a gente sabe que esse ciclo vicioso dificilmente vai ser modificado a curto, médio prazo. É algo que é cultural, enraizado, é uma coisa que vai demorar. E uma outra coisa que está muito enraizada também, e eu sei que o senhor está mais do que calejado por toda a experiência dentro do futebol, é em relação ao mercado. Agora que a temporada terminou, os times começam a se arquitetar, reorganizar, projetar a próxima temporada, e é uma falação danada. Obviamente, a gente sempre respeitando a apuração de todo mundo. Mas ao longo da semana, o que se disse? O Paulo Autuori não vai ficar como treinador do Cruzeiro. Ele chegou, salvou, o Cruzeiro está mantido na Série A e agora o planejamento começa com um novo treinador. E aí o que se disse? O Carpini vai ser o comandante. O Cruzeiro entrou na briga. Não, o Santos também quer. Agora o Santos não quer. Aí agora o Carpini ele dá uma declaração que se tivesse proposta do Cruzeiro, veria de maneira muito positiva. Então quer dizer, ainda não tem proposta. Tem o Fernando Gago também. O Fernando Gago também, que é um treinador de 37 anos. Quer dizer, a pergunta usando a transparência e a inteligência do senhor. De fato, o Cruzeiro entrou na concorrência, na briga, para contratar o Carpini para comandar o clube no ano que vem, professor? Eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente, agradeço a oportunidade de você colocar essa questão, porque eu vou poder ilustrar exatamente com fatos aquilo que falei anteriormente de processo. Hoje o Cruzeiro tem processos muito claros e evidentes, e a partir do momento em que necessita de um treinador, faz um processo seletivo. E para ser um processo seletivo bem feito, você tem que aprofundar ao máximo, isso demanda tempo. Entende? Às vezes eu vejo e escuto, está demorando muito a contratar um treinador, não sabe? Não, é justamente por saber o que quer, é que você tem que ir eliminando aquilo que pode não ser exatamente a ideia que tem. Então, o processo seletivo é normal que tenha o Carpini passado, como outros, como o Fernando Gago mesmo, como o Gabriel Milito, e outros treinadores, né? Entende? O que vai acontecer, não sei, eu nunca estive, não estou e não estarei envolvido em negociações. Isso aí já deixei claro há muito tempo também. Não é a minha área, não gosto.
mesmo como treinador, dificilmente cheguei num clube pedindo jogadores, respeitava os condicionalismos de cada clube, até onde poderiam ir ou não. É óbvio que todo treinador quer grandes jogadores, eu não era diferente, mas a minha preocupação era ao criar soluções dentro daquela realidade, desenvolver jogadores. Né? Se eu olhar para trás, vou ver que toda a minha carreira de treinador, eu sempre, em todos os clubes, não teve nenhum que tenha sido exceção, que eu não tive um olhar profundo e delicado para a formação e não coloquei algum jogador a jogar, não é a jogar. Né? Eu posso fazer todo um retrospecto, fiz isso, e não só aqui no Brasil, fiz isso em outros lugares. Cheguei a fazer no Japão, onde eu botei um jogador com 17 anos, que tinha vindo da high school. Né? E disseram que no Japão aquilo nunca poderia acontecer, que ele não iria jogar, e jogou, e tomou conta da posição, e foi para a Alemanha, e jogava na seleção japonesa. Então, não teve um clube em que isso tenha sido exceção. Porque é o que eu acredito. Eu acho que você tem que desenvolver um trabalho bem feito no clube. Antes de ir para o mercado, você tem que olhar para o seu próprio interior, para dentro, para ver se existem realmente jogadores formados no clube com a devida maturidade futebolística. E o Japa é um grande exemplo, o Robert é um grande exemplo, né? O Ian, todos eles terminaram jogando, é um grande exemplo, porque sentíamos que tinha essa maturidade futebolística. Então, cara, feliz quando a gente pode dar oportunidade a esses jogadores, porque isso mexe com a cadeia de futebol do clube todo. Cada vez que você coloca um jogador sub-20 na sua equipe principal a jogar, isso é um estímulo enorme, não só para os jogadores das categorias inferiores, mas para os profissionais que trabalham ali. Isso é ter cuidado com o clube, isso é fazer as coisas minimamente sérias, e não nesse oba-oba de isso, aquilo, não, vamos agradar, vamos dizer que vai vir esse fulano, que vamos contratar isso. Essa foi a grande realidade e entra nesse ciclo vicioso que vocês muito bem colocaram. Professor, a gente está vendo uma confusão na CBF, que tem hoje um interventor, o José Perdiz, que ninguém sabe quem é. E o Fernando Diniz é técnico, é interino, porque o Ancelotti vai chegar. O senhor sempre foi muito crítico da CBF, eu lhe acompanho a sua trajetória inteira. É verdade. Como é que nós também somos críticos, a gente acha que a CBF ela não gosta de futebol. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse momento da CBF. O senhor está preocupado com os rumos do futebol brasileiro, como já esteve há muito tempo? Né? Há muito tempo. Porque não se faz nada para o futebol brasileiro. O que é a entidade máxima? E aqui não vai nada pessoal com aqueles que passaram ali. Situações conceituais e muito claras, e fatos. Então, pouco eu estou aqui a falar, transformar as minhas palavras em ideias aí, em pensamentos. Não, são fatos. É só fazer um retrospecto disso. A CBF sempre pensa na seleção principal em patrocínio. Né? Você acredita que se pode ter futebol forte sem clubes fortes? Eu não acredito. Se pode ter seleções fortes sem esses clubes estarem fortes? Não acredito. Senão vamos ter sempre que ir fora buscar os jogadores que estão jogando fora. Tá certo? E isso já vem acontecendo no futebol brasileiro há muito tempo. Cara. É impensável você ter um presidente preso, foi preso, outro que não pode sair do Brasil, né? Outro que apareceu dentro desse ciclo vicioso também de toma lá da cá entre CBF e federações. Né? Por isso eles têm, de maneira perpétua ali, agora tomara que as coisas mudem, entendeu? Está na hora. Eu não posso aceitar que um presidente da CBF vá fora do Brasil e não tenha, as pessoas não o conheçam. O futebol brasileiro precisa de um presidente da CBF que vá fora e seja reverenciado por tudo aquilo que já fez para o futebol. E isso tem que ser, na minha perspectiva, nós temos aí ex-jogadores, tá certo? Com uma capacidade enorme para desenvolver um trabalho sério, com uma representatividade enorme para, ao sair do Brasil e for falar de futebol brasileiro no mundo, vai ser reverenciado, porque temos vários,
entende? Eu só vejo a saída dessa maneira. Então, cara, não se faz nada para o futebol brasileiro. A gente tinha melhorado, por exemplo, na qualidade dos gramados. Já se baixou de novo. Você vê como são as ideias ali da CBF. Aquela ideia, muito boa ideia, dos treinadores, os clubes não poderem mandar embora, ter mais de 2 treinadores por arrumar uma brecha, como sempre no Brasil, em qualquer setor, você tem sempre as brechas, né? Porque é o que dá a condição de você manipular as coisas da maneira como os interesses lhe convêm. Então, não durou um ano. Além de não acontecer, porque havia um certo acordo ali entre profissionais, treinadores e dirigentes, e se arrumava coisa, se contratava mais de 2, durou um ano, cara. E sobre isso, professor, a respeito disso, o senhor acha que o Ancelotti vai ser o técnico da seleção brasileira? Não. Poderia vir até a ser, cara. De qualidade, cara. Acho que o Ancelotti é um nome fortíssimo no mundo do futebol, cara. Entende? Mas você acha que essas pessoas não estão atentas ao que se passa no futebol brasileiro? Eu vivi fora do Brasil, em vários lugares aí, Europa, no terceiro mundo do futebol também, entendeu? As pessoas sabem que da falta de seriedade que existe aqui no nosso futebol, entendeu? O que eles gostam é da qualidade do jogador brasileiro. Como eu já ouvi várias vezes, o futebol brasileiro não precisa de treinador, tem jogador. Né? Isso fora vivendo em distintos países, em distintos continentes, eu ouvia isso aí. Né? Então, há que ter uma preocupação enorme com o futebol brasileiro como um todo. Né? Não é impossível você ter um calendário como o nosso. Esse calendário é ridículo. Eu vou voltar a adjetivar dessa maneira porque já o fiz no passado várias vezes. Como você falou bem, eu sou um crítico quanto mais sim, da CBF, porque não tem ideias. Você vê hoje esse curso da CBF, que há uma exigência para todos os profissionais fazerem, é um mercantilismo absurdo. Cara. Porque isso nasceu de uma ação individual. O Maurício, um deles. E como sentiram que a coisa estava indo bem, porque era um curso com qualidade, vindo gente de fora com representatividade para dar aulas e tudo, quando sentiu que começou a ser importante, a CBF tomou conta. Tomou conta porque você vai ver o que cobram de um profissional para tirar essa licença. E muitos deles não estão a trabalhar. Absurdo. É um verdadeiro absurdo, mercantilismo puro, e perdeu a qualidade porque as pessoas que iniciaram esse processo já saíram. Saíram porque não interessava a CBF continuar com eles. E o curso não vale na Europa, né? E o curso não vale, cara. Mas tem que ter uma luta, ok? Com relação à UEFA, porque isso foi uma reserva de mercado que começou com o Platini lá, muito forte dos europeus, entendeu? Então você tem que trabalhar na FIFA, trabalhar com a UEFA. Agora, quem é que vai buscar isso aí? Tem que ser alguém com representatividade, é por isso que eu falo. Você está entendendo? Imagina o Edinaldo exigindo o curso lá. É difícil. Brincadeira. Não, qualquer um deles. Ou Caboclo, José Perdiz, né? Que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. É realmente uma vergonha. Ô, professor, eu sei que o tempo do senhor tá curto, a gente agradece pra caramba. A última, bem rápida. Professor Autuori, uma das melhores pessoas que eu conheço. Maravilhoso. A última não, eu já tô com idade, mas ainda quero enganar um pouquinho. Enganar nada, que é isso. Ô, professor, o senhor não fala sobre contratações, é outra esfera, é outra área. Mas o torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo que o senhor seguirá na Raposa no ano que vem? Não, estou lá, sim. Seguirei na Raposa. Eu perguntei porque tem muita especulação. Outros falaram, um retorno ao Atlético Paranaense que o senhor saiu recentemente, é possível, é viável e tal. Então, só para deixar bem claro, usando a transparência do senhor, o senhor fica no Cruzeiro independentemente de qualquer coisa para 2024, certo? Não, essa aí que você falou agora, para mim é surpresa. Eu vi nas redes sociais aí, pessoal, repercutindo. As redes, as pessoas falam realmente aquilo que tem vontade, né? É o seguinte, claro que vou, na minha área,
eu fico, já falei isso publicamente, a minha felicidade é poder estar na Toca 2 e sair, ir na Toca 1, me reunir com os treinadores das diversas categorias. Estou muito próximo a Sub-14, Sub-15, 17, 20 e futebol feminino também. O clube hoje nós trabalhamos o futebol de uma forma única. Então há debate, que é o que falta ao futebol brasileiro, né? Debater, escutar os intervenientes aí. Quando falo intervenientes, falo jogadores. Quando falar em treinadores, entenda-se comissão técnica como um todo. Árbitros, dirigentes, imprensa. Só se pode fazer ter um produto de qualidade, desenvolver e ter um produto de qualidade. Você imagina esse campeonato, a emoção que teve. Cara. Aonde tem isso no mundo? Com seriedade, a gente vai conseguir vender esse produto, mas nós não cuidamos do produto. Porque o nosso objetivo aqui é crescer enfraquecendo os outros. Nós não queremos crescer juntos. Você vê que essa liga não sai por quê? É vaidade dos clubes. Eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu só venho para o olho para o próprio umbigo. Essa é a grande realidade. Isso é responsabilidade dos dirigentes do futebol brasileiro. Vaidade, ok? Sem a coragem suficiente para falar para os seus torcedores e sócios a verdade, querem falar aquilo que agrada para cair bem, para ficar bem, entendeu? E não falam a verdade, e é isso. Há quanto tempo nós estamos tentando criar uma liga aí? E essa divisão absurda, porque cada um quer olhar para o seu, especialmente aqueles com mais poderio. Ninguém quer crescer todos. Se todos crescem, o nível vai lá para cima, você está entendendo? É bom para todo mundo, porque o que se vai dividir é muito mais, de uma forma equilibrada, para que haja um nível competitivo alto. E quem vai lucrar com isso é o futebol brasileiro como um todo. São estádios mais cheios, público, campeonatos com esse nível de competitividade dentro, em cima, no meio, embaixo da tabela. Você está entendendo? Agora, há que cuidar do futebol brasileiro como ele deve ser cuidado. E nós, profissionais que trabalhamos, isso é um pedido apenas, né? Quem sou eu para... É um pedido que eu faço aos profissionais, aqueles que têm independência moral, nem digo financeira, não, moral, e que o futebol permitiu estar em uma situação... Eu me permiti estar nesse momento porque o futebol me proporcionou isso. Eu tenho que ser leal, fiel ao futebol e dar um mínimo de reciprocidade a isso. E nós temos muita coisa a falar. Temos muita coisa a falar. Agora, é preciso coragem. Não podemos ficar na nossa zona de conforto. Tá bom, não vou falar isso porque não vão gostar, eu vou me prejudicar. Não. Nós temos profissionais aqui já com independência moral, ok? Para ter uma voz ativa e que faça com que as pessoas, pelo menos, possam refletir. Né? Então, nós estamos muito acomodados porque não queremos mexer em coisas que possam nos prejudicar aí na frente. Professor Paulo Autuori, a gente gostaria de ficar 2 horas com o senhor, porque é muito conteúdo. O senhor só aumentou o conteúdo do programa aqui conosco, que é simplesmente maravilhoso contar com o senhor. Vem na pizzaria com a gente, qualquer dia. Quando o senhor vier aqui, o Cruzeiro vem jogar aqui, o senhor vai na pizzaria, o programa que a gente tem nas segundas-feiras aqui. Seria uma honra recebê-lo lá, sem dúvida nenhuma. Quero lhe agradecer pela sua gentileza nas suas férias em atender a Rádio Bandeirantes. Gosto muito do senhor é uma grande cabeça, um grande profissional, um grande ser humano. Muito obrigado e boas festas, professor. Eu que agradeço a sua oportunidade. E sempre à disposição. Um grande abraço aos amigos, aos ouvintes. E desde já, um Feliz Natal e um ótimo 2024 com muita saúde, paz e felicidade a todos. Sempre. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Paulo Autuori. O Enzo Ortega fala com ele agora.